Meus amados irmãos, quero convidá-los a que atentamente ouçam a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 85. Salmo 85. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo e encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto que o Senhor mesmo preparou. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como teu povo, ó Pai, reunido. Viemos neste lugar porque reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesse instante que o teu Santo Espírito abra o coração e abra a mente de cada um destes teus servos. Não permita com que nenhuma dificuldade, angústia, ó Deus, ou preocupação, tire a atenção do teu povo de ouvir a tua voz. E que desta forma a tua igreja seja edificada através da tua palavra nesta noite. E em tudo isso, ó Pai, nós oramos, nós agradecemos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós já de alguns meses, creio eu, temos colocado no nosso boletim, anunciamos até que meio que superficialmente, um projeto que aos poucos a gente tem inculcado na mente e no coração dos membros desta igreja, e aos poucos nós queremos que seja aplicado ou colocado em prática na vida de cada um de vocês. No nosso boletim, o primeiro banner que aparece aí no boletim é do nosso projeto Mais Um para Jesus. Essa é a intenção do nosso coração, é fazer de fato com que a igreja torne, avive no seu coração a obediência e o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que esta igreja foi plantada porque, de fato, havia vida no coração de alguém que pregou a palavra do Senhor. Deus colocou vida e disposição no coração de alguns servos para proclamar a palavra do Senhor, para levar a salvação do Senhor Jesus Cristo a outras pessoas. Se não fosse desta forma, com certeza nós não teríamos esta igreja plantada aqui neste lugar, inserida como um candeeiro que ilumina esta rua, este bairro, esta cidade. Mas ao longo do tempo e ao longo da história, parece que nós vamos esquecendo de algumas ordens, de algumas instruções do Senhor, que não devem jamais serem esquecidas. Nós não devemos deixar para trás algo que tem que ser presente em nossas vidas.
E quando nós falamos de trazer vida no nosso coração, é de fato trazer prática para a nossa vida, da nossa obediência diante do Senhor. E quando nós falamos dessa vida de Deus em nosso coração, de Deus avivar algo no nosso coração, nós percebemos duas características que são essenciais, que quando acontece isso na vida do povo de Deus, é a recuperação e a inovação, inclusive. Ao longo da história da igreja, nós vimos Deus avivar a sua igreja. E este avivamento vinha com resgate, vinha com recuperação, vinha com retorno. E de tempo em tempo, formas diferentes eram aplicadas. Porque os tempos mudaram, a palavra não. A palavra era aplicada de forma diferente, mas a essência, a presença e a recuperação era da própria palavra, a obediência à palavra do Senhor. E quando nós falamos dessa questão da recuperação, ela se torna a base para a inovação na pregação da palavra do Senhor. O grande problema que nós enfrentamos hoje na pregação da palavra do Senhor é as pessoas quererem aplicar inovação em cima de inovação sem a palavra do Senhor, sem a base, sem a essência da palavra do Senhor. E isso certamente não vai dar certo. Pode até gerar um movimento, pode até gerar uma comoção de muitas pessoas, mas jamais será um avivar de Deus na vida da igreja, um retorno, uma recuperação, um resgate de algo que é essencial na vida da igreja. Por isso, uma das coisas, sem dúvida alguma, eu fico muito feliz quando muitas pessoas se adentram à nossa igreja e destacam algumas circunstâncias, louvam a Deus pela vida desta igreja. Eu fico mais feliz ainda quando alguns de vocês percebem isso, os próprios que estão na igreja. Porque eu tenho atentado algumas vezes que nós nos acostumamos com a rotina e nos acostumamos com a bênção de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender que uma das coisas que nós devemos recuperar nesta igreja, na vida de cada um de vocês, na igreja do Jardim Califórnia, é o compromisso com a evangelização. É o compromisso com a pregação da palavra do Senhor. É o compromisso em investir em missões que nós temos tentado já há alguns anos resgatar e pela graça de Deus temos feito. Mas nós precisamos recuperar esse compromisso na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Com isso, se nós recuperarmos, nós retornaremos a essa obediência ao mandado e à ordem e à missão do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos viver mais uma vida desobediente. Nós não podemos viver mais uma vida inerte, sabendo da ordem do Senhor Jesus Cristo e fazendo de conta que não é conosco, que não é com cada um de nós. Se nós recuperarmos esse compromisso com o evangelizar, com o pregar a palavra do Senhor, eu tenho certeza que Deus nos dará ferramentas extraordinárias e nós seremos bem-sucedidos. Eu não tenho dúvida disso. Este salmo que nós lemos, o Salmo 85, é um salmo de ação de graças, é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, e esses filhos de Corá eram um grupo de levitas que serviam ao templo e que tinham um papel importante no serviço do templo, para o culto a Deus. E eles são mencionados em vários salmos, não só nesse Salmo 85 aqui, que eu acabei de ler, mas em outros salmos. Esses filhos de Corá, eles eram responsáveis pelo aspecto do serviço levítico no templo. Nós sabemos que a tribo de Levi foi levantada para cuidar das coisas do templo, e dentro da tribo de Levi, algumas famílias foram separadas para funções diferentes. Os filhos de Corá eram uma das famílias que eram responsáveis pelo louvor, pela ministração ali do louvor no templo, na adoração do Senhor, e eles eram habilidosos cantores, compositores de cânticos e de salmos, como nós vimos aqui neste salmo, e também temos outros salmos também. Esse salmo, ele é caracterizado por uma mensagem de esperança e uma mensagem de súplica por restauração e reconciliação com Deus. Embora não seja possível nós fornecermos o contexto deste salmo, um contexto histórico deste salmo, nós podemos inferir algumas informações que estão no conteúdo, nos versículos destes salmos.
O Salmo 85, ele começa com uma expressão de gratidão a Deus por ter restaurado a sorte de Jacó e perdoado a iniquidade de Israel. Isso vem mostrar ou sugerir um contexto em que o povo de Israel estava enfrentando adversidades, estava enfrentando dificuldades, opressão, talvez um exílio estrangeiro. Podemos fazer também uma conexão, quem sabe, com o exílio babilônico que o povo de Israel enfrentou. Nesse salmo também, o salmista reconhece a misericórdia e a verdade de Deus, elas se encontrando, a justiça e a paz se beijando. E esse contexto nós podemos ver, quem sabe no momento em que o povo de Israel se afasta dos caminhos do Senhor e, consequentemente, recebe a disciplina de Deus, a justiça de Deus sobre a vida daquele povo. E então eles buscam a reconciliação, reconhecendo que somente Deus, Ele poderia trazer com a sua misericórdia e com a sua verdade essa reconciliação. E o Salmo ele vai terminar com uma nota de esperança. E o Salmo vai ter uma declaração de que a justiça vai adiante de Deus e que ela prepara o caminho para os seus passos. Essa passagem vai sugerir algumas dificuldades, quem sabe, algumas aflições na vida do povo, mas a promessa de restauração, a promessa de recuperação de algo na vida daquele povo. Meus amados irmãos, quando nós desejamos, e se nós temos o mesmo clamor que o salmista, vivifica-nos, Senhor. Quando é que o Senhor vai nos vivificar? E principalmente a minha intenção nesta noite é falar neste salmo, para que Deus nos vivifique, recupere em nós, de fato, para que nós possamos servi-lo na sua obra. Vivifica-nos, Senhor, para a tua obra. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, muitos adentram a casa do Senhor, muitos entregam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, mas parece que muitas áreas das suas vidas continuam mortas. Recebem a vida, a salvação, o Espírito, a graça de Deus. Recebe a vida em Cristo Jesus, mas parece que muitas outras áreas que deveria ser vivificado juntamente, continua morto. Por isso o nosso clamor, aqui era o povo de Israel, aqui era o povo de Deus clamando, vivifica-nos, Senhor. Meus amados irmãos, a primeira atitude que nós devemos ter, se de fato nós queremos ser vivificados pelo Senhor, recuperar de fato aquilo que nós temos perdido ao longo da nossa história, a primeira atitude que você deve ter é você lembrar do favor de Deus. Não se esqueça nunca disso. Quando do versículo 1 ao versículo 3, veja, favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste, Senhor, a prosperidade de Jacó. Perdoaste, Senhor, a iniquidade de teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda do teu furor e da tua ira. Veja como o salmista vai usar os verbos no passado. Todos os verbos estão no passado, deixando claramente o resgate da memória daquele povo do que o Senhor havia feito. O que eles perderam ao longo do tempo. Porque muitas vezes nós fazemos até o exercício do que Deus já operou na nossa vida. O grande problema é que às vezes nós não fazemos o exercício do que nós deixamos pelo caminho, no serviço ao Senhor. Nós não temos aquela expressão, nossa, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não é isso que Apocalipse fala? E às vezes a gente fala, poxa, eu estou meio frio, então Senhor, me volta ao primeiro amor. Por que isso? Porque no primeiro amor nós nos dedicávamos, nós servíamos ao Senhor com mais atenção, com mais fidelidade. E ao longo da nossa história nós vamos perdendo isso. E não percebemos. Isso que é o grande mal. Infelizmente, Deus ele age, e é interessante que em todos estes verbos que o salmista usa no passado, para trazer à sua memória, ele usa ações de Deus de forma positiva na vida daquele povo. Favoreceste
a tua terra. A tua terra estava desolada, Senhor. O Senhor favoreceu. O Senhor mandou chuva. O teu povo, Senhor, estava passando dificuldade. O Senhor restaurou a prosperidade de Jacó. O teu povo estava vivendo em pecado. O Senhor perdoou as suas iniquidades. O Senhor encobriu os seus pecados. A sua ira estava sobre o povo, o Senhor retirou o furor da sua ira sobre nós. Veja, só bênção na vida desse povo. E até as bênçãos na vida desse povo, e até as bênçãos na sua vida, nós tendemos a esquecer e ficar para trás. Uma das piores atitudes, meus amados irmãos, que o cristão pode ter, é ter amnésia espiritual pelo que Deus já fez na sua vida. Sabe por quê? Porque isso gera ingratidão e reclamação, ao invés de gerar louvor, porque tantas coisas Deus, o Senhor, já fez. Por que nós não abrimos a boca e falamos do Senhor Jesus Cristo? Porque talvez a gente esqueceu do que Jesus fez na cruz por nós. Porque se nós lembrarmos todos os dias o que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós sentiríamos vergonha por não abrir a boca. Quem sabe nós não estamos tendo a amnésia da cruz? Quem sabe nós precisamos trazer a memória novamente? Se você quer ser vivificado, se você quer ter um avivamento no seu coração para servir ao Senhor, você precisa lembrar do favor de Deus na sua vida. O Senhor me favoreceu tanto, Senhor. O Senhor já me abençoou tanto. Tanta prosperidade o Senhor já trouxe para a minha vida. Só o perdão que o Senhor me concedeu, encobrindo os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu não precisaria de mais nada. Eu já sou devedor completamente de tudo ao Senhor. Não dá para ter avivamento ou recuperar algo na nossa vida se nós nem lembramos que esse algo existe. Se você nem lembra que você tem como obrigação e compromisso diante do Senhor Jesus Cristo cumprir com uma ordem que Ele te deu de pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, por todo o mundo. Então ele vem falando, e ele cita, e é interessante que ele cita as áreas ali da vida do povo de Israel, que eu entendo como uma completa bênção. Uma bênção de forma completa. Área material, prosperidade, área espiritual, perdão. Área de miséria, encobre todo o nosso pecado, restaura, favorece. É a bênção de Deus, e quando ela chega de forma total. Meus amados irmãos, uma segunda atitude que você deve ter, se de fato você deseja no seu coração, primeiro na sua vida, para que Deus responda, e eu espero que seja a oração do seu coração: aviva, Senhor, para a tua obra, para que eu possa ser um servo teu. Primeiro, olha para trás. Mas olha para trás, não somente vendo o que Deus já fez por você, isso já é tudo. Mas olha para trás também e tenta lembrar o que você esqueceu. Que é seu compromisso diante de Deus. Uma segunda atitude, Deus vivificará-nos, como o salmista vai clamar, quando nós clamamos, quando nós oramos por vivificação. Nenhum retorno, nenhuma vivificação, nenhum avivamento, nenhuma recuperação de algo que foi perdido começa sem oração. Meus amados irmãos, o salmista vai dizer do versículo 4 ao 7, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, Senhor, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo?
Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos, Senhor, a tua salvação. Esse povo já era povo de Deus. A referência aqui não era uma salvação espiritual, mas era a salvação dos seus inimigos, salvação daquela condição que eles estavam vivendo, salvação da negligência espiritual que eles estavam ali. Essa era a condição e esse era o clamor do salmista. Este era o clamor do salmista diante do povo de Deus. Este era o clamor do povo de Deus. Porventura, Senhor, o Senhor não tornará, o Senhor não olhará mais para nós? Porque nós só seremos recuperados se o Senhor agir. Nós só recuperaremos o que perdemos se o Senhor operar. Por nós não retornaremos. Esse desejo sincero de restauração restabelece no Senhor. Essa busca do favor divino, mas de forma intensa, verdadeira, clamando pela misericórdia, pela salvação de Deus, que olha para o nosso coração e conhece muito bem cada falha, cada ato, cada negligência. Infelizmente, hoje em dia as pessoas oram e o conteúdo das suas orações, na grande maioria, é por Deus satisfazer as suas bênçãos materiais. E uma pequena quantidade na sua oração, para que Deus os fortaleça, o edifique, avive a sua memória, avive o seu coração para servir mais a Deus. Nós precisamos reverter isso. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos buscar o reino dele em primeiro lugar. As coisas ele sabe muito bem do que nós estamos necessitando. E aí sim, haverá uma transformação. Essa restauração de fato acontecerá quando nós clamarmos por vivificação. Hoje em dia nós temos tido uma grande dificuldade, e é uma grande dificuldade de orar. A igreja cristã cada vez mais tem orado menos. E nós temos visto acontecer por várias circunstâncias, mas infelizmente, na grande maioria, por falta de exemplo. Os filhos não têm exemplo dos seus pais de uma vida de oração. Quando eles crescerem, eles orarão menos que seus pais. E as gerações que seguem, cada vez mais orará menos que as gerações anteriores. Sem dúvida alguma, nós oramos menos que nossos pais. Nossos pais oraram menos que os nossos avós. E assim, voltando, nós percebemos como está escassa a oração. Muitas pessoas vão dizer, mas é tão difícil, é tão complicado, às vezes a gente não tem tempo, às vezes não tem vontade. Há certo teólogo que diz que você ore sem vontade e ore até a vontade voltar. Nós precisamos de fato orar para que Deus retorne, para que Deus recupere em nós o ardente desejo de obedecê-lo e poder ser instrumento de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura, de levar a palavra de salvação, de fato, não só lembrar que nós fomos transformados, mas também que nós temos a palavra de transformação. Vivifica-nos, Senhor. Como é que nós recuperaremos isso? Se cada vez menos as reuniões de oração têm grupos menores. Cada vez mais temos grupos menores orando. Se cada vez menos oramos ao longo do dia. Como é que recuperaremos, como é que teremos vida no coração, se de fato nós não temos o fogo do Espírito para gerar em nosso coração o desejo de orar? Como? Nós precisamos dobrar mais o nosso joelho. Nós precisamos clamar mais a Deus por vida em nós, para que depois de fato eu possa proclamar a vida aos outros. Nós precisamos estar vivos para oferecer a vida. Nós não damos o que não temos. Nós precisamos clamar mais. Senhor, vivifica em nosso coração. Restabelece, Senhor,
em nosso coração. Nós temos exemplos, o Senhor Jesus é exemplo de oração para nós. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, é um grande exemplo de oração. Em muitos dos inícios das suas cartas, ele diz: eu estou orando por vocês. Termina a carta: eu oro por vocês. Nós olhamos o apóstolo Paulo como sendo um grande evangelista, mas era um grande homem de oração também. Nós precisamos olhar para tantos que nós certamente devemos copiar, e assim Deus vivificará. Mas nós precisamos, a partir de nós, de fato, ter esse desejo. Vem, Senhor, e sopra sobre nós teu sopro, reunido neste ajuntamento. Vem, Senhor, vem e sopra sobre nós teu sopro, para que nós possamos reviver de novo o ardente desejo de poder servi-lo. Mas há uma terceira atitude, meus queridos, que nós devemos ter, se de fato nós queremos que Deus avive em nosso coração. Aqui especificamente eu quero trazer a circunstância de avivar em nós, porque tem ficado para trás o desejo de servir e obedecer ao Senhor na pregação do Evangelho. Primeiro, olhe para trás, nunca se esqueça disso, do que Deus já fez por você. Isso gerará no seu coração o desejo de obedecê-lo. Clame ao Senhor, mas clame de verdade. Não uma forma mecânica, não uma rotina, não um cumprimento de uma rotina de oração, mas fale com Deus de forma em espírito e em verdade. E em terceiro lugar, Deus avivará em nosso coração, ou avivará o nosso coração, quando nós ouvimos a sua palavra com expectativa. Olha o versículo 8 até o 10. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escutarei tudo o que o Senhor disser com atenção. As palavras que falam de paz, as palavras que falam de salvação, as palavras que me exortam, as palavras que falam da minha insensatez. E esse tem sido um grande problema. Sabe por quê? O profeta vai dizer que os falsos mestres e os falsos profetas falavam de paz quando não havia paz. Mas quando o próprio Deus fala de paz, ninguém dá importância. Ninguém vive nessa paz do Senhor, ninguém busca essa paz do Senhor. Quando o próprio Deus exorta, quando o próprio Deus fala da nossa insensatez, nós dizemos: é com outro que Deus está falando. Não é comigo, porque eu não sou insensato. Nós precisamos ouvir com mais atenção e expectativa a palavra do Senhor. Eu escutarei o que o Senhor tem a dizer. De manhã, Rafa, na abertura da escola dominical, ele falou exatamente sobre isso. Na sexta-feira, no discipulado, quando ele fez, porque os nossos discipulandos, quando faz a abertura da escola dominical aqui, eles já pregaram uma vez a mensagem na sexta-feira para a gente. E eu dizia para ele: Rafa, isso daí é um dos pontos da minha mensagem de domingo. E eu vou te copiar em umas partes. E uma das coisas que ele até falou meio que brincando aqui de manhã, ele disse assim: já pensou que Moisés subisse no monte e Deus falando com Moisés, quando Deus terminasse e perguntasse: e aí, escutou Moisés? Ah, não estava prestando atenção não, Senhor, fala de novo. Já pensou? Deus falando conosco e a gente olhando para o outro lado? Pensando noutra coisa? Atentando para as nossas próprias vidas e esquecendo do próprio Senhor e do que Ele está falando? E ele disse exatamente que Deus não viria, e é isso que lá em Deuteronômio está dizendo, pessoalmente falar mais para ninguém.
E que ele ali promete profetas que falariam em nome dele. E que o povo deveria dar atenção ao que aqueles profetas estavam falando. Quantas vezes o pastor está pregando aqui, talvez você está mexendo no celular, olhando as suas redes sociais? Que atenção você está dando à pregação da palavra do Senhor? Que expectativa você tem quando você vem para a igreja, num culto? Qual é a sua expectativa de fato? O que o seu coração almeja quando você sai da sua casa, gasta gasolina, sai de lá sem querer, vem para a igreja e chega aqui e ouve a mensagem? Qual é a expectativa do seu coração? Ter mais um encontro com algumas pessoas? Cumprir com mais uma agenda social? Qual é a expectativa do seu coração em ouvir a palavra do Senhor? Porque enquanto este servo ou qualquer outro que aqui estiver pregando a fidelidade da palavra do Senhor, é o Senhor falando ao coração de vocês. E nós precisamos, como salmista, dizer: fala, Senhor. Eu não vou completar porque era um programa de outra denominação. Fala que eu te escuto, né? Mas fala, Senhor, eu estou te escutando. Eu estou atento à tua voz. Eu estou observando o que o Senhor quer falar comigo. Está doendo, eu sei. Eu sei que eu estou errado, mas continua falando. Eu preciso mudar. Muito obrigado porque o Senhor tem confirmado aquilo que eu tenho procurado viver. Louvado seja o Senhor. Mas nós precisamos ouvir com mais atenção e expectativa. Sabe por quê? Inclusive o salmista vai caminhar para um último ponto. Porque o que ele tem depois é de fato gerar expectativa e esperança com a sua palavra no nosso coração. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E aqui a instrução de Deus, quando Ele fala conosco, o próprio salmista vai dizer: ó Deus, eu estou te escutando, pode falar, fala ao teu povo, fala de paz ao seu povo, Senhor. É bom a gente ouvir sobre paz no mundo que jaz no maligno, vive em guerra. É bom, nós precisamos disso, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos conforta, ela traz paz para o nosso coração. Mas o salmista não para por aí só clamando que Deus falasse a eles de paz. Mas ele diz também: Senhor, fala também para que nós jamais nos esqueçamos dessa insensatez e que jamais caiam em insensatez. Fala, Senhor, para que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos exorte, Senhor. Fale aos que o temem. Fale aos que o amam. E aí nós encontraremos, de fato, nas tuas palavras a graça e a verdade, a justiça e a paz se encontram. E então, por último, meus queridos irmãos, se de fato nós queremos avivar o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés para a obra do Senhor Jesus Cristo, você precisa sempre olhar para trás e lembrar, você precisa clamar e clamar muito ao Senhor, você precisa atentamente ouvir a voz do Senhor, mas também você precisa já visualizar os resultados do que Deus tem prometido para nós. Já ter no seu coração a visão do resultado e da consequência de Deus operar em nossa vida e na vida da igreja. Versículo 11 a 13 vai dizer: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar, também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante de nós, adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Quando, de fato,
nós estamos com o nosso coração na obra do Senhor, quando nós cumprimos e obedecemos o que o Senhor tem proposto, ordenado a cada um de nós, nós já devemos olhar para frente e dizer: os frutos virão, porque Deus vai regar a terra, e a terra vai produzir. O resultado virá. Nós precisamos crer nisso, porque a promessa é de Deus, e nós precisamos ver e já visualizar os resultados e os frutos. Ele vai nos dar o que é bom. Eu duvido que Deus dará o que é mal aos seus filhos que o buscam e clamam por Ele. Um pai jamais vai dar cobra quando um filho pede peixe. Um pai jamais dará pedra quando o filho pede pão. Esse é o Deus que nós servimos. E nós precisamos, como filhos obedientes, servi-lo. Se vocês amam o Senhor, guardem os seus mandamentos. Se vocês guardem os mandamentos do Senhor, pedireis o que quiseres, e vos será concedido. Meus amados irmãos, nós precisamos retornar. Nós precisamos recuperar o que ficou para trás. Muitas coisas talvez na sua vida se perdeu, desde o primeiro amor. Muitas coisas na sua vida talvez tenha ficado no esquecimento. Eu não tenho dúvida disso, porque de fato é assim que acontece. Nós precisamos lutar muito e muito contra a nossa amnésia espiritual, diariamente. Mas como é que a gente faz isso? Nós precisamos olhar para trás todos os dias. Todos os dias. Olhe para a bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos seguirá. Vai nos seguir para sempre. A bondade do Senhor estará sempre à nossa frente, porque o Senhor tem preparado as coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que procuram viver segundo o seu propósito, para aqueles que voltam para o Senhor e clamam de fato e de verdade, e que atentam para as suas vidas, e veem quão deficientes estão no serviço do Senhor, e que de fato, já no seu coração, olha para frente e já vê as bênçãos do Senhor, alcançando as bênçãos do Senhor, o resultado, os frutos que o Senhor certamente nos dará. A sua justiça, ela vai transformar os nossos caminhos. Meus amados, que de fato o nosso coração tem esse anseio, tem esse desejo na prática, dia a dia. Nunca se esqueça disso. Sabe por quê? Porque, louvado seja Deus, porque nós temos vida no Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter vida e vida abundante. Todos os dias, vivendo essa vida que o Senhor Jesus Cristo já nos deu. Como um servo do Senhor, como uma família do Senhor, como uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu propósito nessa noite é fazê-los lembrar da ordem do Senhor Jesus Cristo e de algo que está ficando para trás na grande maioria das igrejas. Onde de fato nós levamos a pregação do amor e da cruz de Cristo, para que outras pessoas possam serem resgatadas. Então não deixe de cumprir, não deixe de viver. Sabe por quê? Porque agora é a hora de relembrar, não é amanhã. Hoje é o tempo de fato do renovo. Agora é a hora de suplicar, não é amanhã. Hoje é o dia do clamor. E vocês sabem quanto nós estamos precisando de clamor. A nossa nação está sofrendo. A igreja cristã está sofrendo. Quem sabe você mesmo está sofrendo. Clame. Agora é a hora de tomar decisões,
Não a sua decisão, a decisão que a palavra do Senhor dá a você, que você deve tomar. Dirigido pela palavra do Senhor, devem ser as suas decisões. Agora é hora de você começar a sonhar, começar a olhar para frente e, de fato, ver quanto Deus tem reservado para nós. Um grande pastor americano, ele começa um sermão dizendo: eu tive um sonho. Quem sabe você de fato também tem um sonho. Eu tenho um monte de sonho, não são poucos. Mas de fato você possa ter no seu coração de retornar a viver mais fielmente ao Senhor. De poder olhar para frente e ver uma vida transformada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como você pode fazer isso? Como você deve fazer isso? Meus amados, como eu disse no início, nós iniciamos mesmo que superficialmente, nosso projeto Mais Um para Jesus. Você pode começar essa semana já. Lembre qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém. E fale essa semana. Talvez você nem se lembre, porque talvez você nunca falou. Então começa. Mas se já falou e perdeu isso com o tempo, retorne, recupere isso. Comece essa semana. Toda terça-feira nós temos reunião de oração. Hoje de manhã nós tivemos o Amanhecer com Cristo. Mas comece já orando quando você chegar em casa antes de dormir e clamando ao Senhor: vivifica-me, Senhor, para a tua obra. E não deixe de participar destes momentos que Deus lhe concede para abençoar a sua vida e clamar para que Deus nos traga a vida. Não deixe para amanhã, comece hoje. Atente para o que Deus falou a você nessa noite. Coloque em prática imediatamente, mas não deixe de continuar ouvindo a voz de Deus amanhã também. Na terça e durante toda a semana. E você assim ouvirá quando você abrir a Bíblia e lê-la. Não deixe de sonhar. Não deixe de ter a visão das bênçãos de Deus para a sua vida. Não deixe de ter uma visão abençoadora de Deus para esta igreja. Não deixe. E tendo esta visão, viva a sua vida trabalhando para que ela seja realizada. Que Deus muito nos abençoe para que possamos cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Quero convidar os presbíteros para virem à frente, compor a mesa do Senhor Jesus Cristo.